Bom dia, bem-vindos a essa série de 4 encontros, que nós chamamos de 4 encontros da parte final do livro Expansão da Mente, que é justamente uma parte que chama o Dharma Vivo, e que eu achei que era bastante adequado a gente trazer também nesse período em que estamos, em isolamento, em que a nossa retiro caseiro permanece, para que a gente pudesse ativar em nós esse potencial, esse nosso interesse, né? Dharma é uma palavra que é usada tradicionalmente para significar os ensinamentos, também conhecido como, também podemos dizer, como o caminho, né? Muitas vezes é traduzido como o caminho, muitas vezes como a verdade. E eu achei que podíamos também trazê-lo aqui no sentido de qual que é o nosso interesse, né? No caminho, para onde nos leva, a verdade, aquilo que nos aponta. Então, qual que é o nosso interesse que a gente está cultivando, né? Nesses dias de isolamento, nesses dias que estamos vivendo e daqui para frente. Então, trago também com essa significado de o interesse, né? Uma ajuda para a gente buscar, compreender quais são os nossos interesses que estamos nutrindo. As aulas são gravadas, estão sendo gravadas, depois disponibilizadas no canal do YouTube, então, se por acaso perder alguma, não tem problema. A gente faz uso do relaxamento Cunier. Eu vou propor que a gente inicie fazendo uma prática, como fizemos nos demais encontros. E o princípio básico do Cunier é o autocuidado, o respeito a você mesmo, nas suas condições. É um sistema muito eficaz que rapidamente nos leva a acessar o corpo sutil. Mas se por acaso você tem alguma lesão de coluna, de pescoço, alguma limitação corporal, se passou por alguma cirurgia nos últimos 3 meses ou está grávida, por favor, me sinalize, avise ou simplesmente troque na hora de fazer a postura, você leva a sua atenção para a sua respiração, o modo de você respirar, o ar entrando e saindo do seu corpo, coloque ali a sua atenção, de forma que você também vai poder desfrutar desse relaxamento que o Cunier nos propõe. O mais importante é você manter o autorrespeito e o cuidado consigo mesmo. Então, por favor, se houver alguma dessas condições, me sinalize e simplesmente, então, fique conectado com a sua respiração, o ir e vir do ar no seu corpo. E, como a gente tem feito também nos demais encontros, eu trago aqui uma frase que, para mim, é a visão do nosso curso, desses encontros. É uma frase extraída do próprio introdução do livro, em que o Rinpoche escreve que minha esperança é de que este livro venha ajudar as pessoas no caminho do crescimento e da autodescoberta, de modo que possam, em melhores condições, fazer face a estes tempos conturbados. Achei interessante porque, obviamente, ele escreve isso há muitos anos atrás e os tempos continuam conturbados, né? Lógico que no momento de mais específico, né? Essa pandemia que estamos vivendo, esse isolamento social, mas, de fato, permanece esse obscurecimento dos tempos conturbados. E a chave para mim aqui é esse, né? É um caminho de crescimento e autodescoberta. Então, novamente, aqui eu trago essa indagação, né? O que está levando, o que está norteando os meus interesses nesses dias agora e na minha vida como um todo, né? Onde é que eu estou colocando a minha atenção e nutrindo o meu interesse? Então, eu queria vos convidar para a gente gerar aqui a intenção, mediante essa inspiração do Rinpoche, para que a gente possa, ao longo desse encontro de hoje, dos demais, mas ao ouvir os ensinamentos, podermos
tocar, acessar esse lugar de crescimento e autodescoberta para nosso benefício e benefício de todos os seres. Então, cada um gera individualmente a sua intenção. A intenção é a ação da nossa mente nesse momento. Então, eu queria propor que a gente começasse fazendo uma postura do comer. Então, vou propor o exercício 76, vamos fazer 2 vezes, que é o construindo força e confiança. Primeiro princípio, sente-se bastante confortável, a coluna está reta, talvez você queira chegar um pouquinho para frente para não encostar no espaldar da cadeira. Os ombros estão relaxados, a barriga está relaxada. Daí você convida uma qualidade curativa, relaxante para a sua respiração. E traga um interesse específico para a postura que vamos fazer. E aí você traz as mãos juntas, à altura do seu peito. Junte as mãos. E aí você cria uma pressão nas mãos e, ao mesmo tempo, com a parte posterior das mãos, você traz ela encostando no seu peito, aqui na altura do osso externo, de forma que você pressiona uma mão contra a outra e as mãos da parte posterior pressionam ligeiramente aqui o seu peito. Com isso, a tendência do ombro é imediatamente levantar, então traz uma atenção, abaixa o ombro, relaxa o ombro. A atenção está em uma mão que pressiona a outra e as mãos que pressionam o peito. A barriga está relaxada. E aí você solta lá as mãos, os dedos, desculpa. Libera os dedos de forma que eles deixem de se tocar e cria um espaço entre eles. E aí você tem pressão de uma mão contra a outra, do dorso da parte posterior da mão no seu peito, mas os ombros relaxam, a barriga relaxa. Construindo força e confiança. E aí você relaxa completamente, a tensão de uma mão contra a outra, a tensão dos peitos, da mão no peito. E por uns minutinhos repousa as mãos novamente sobre o seu colo. E vai expandindo as sensações geradas por essa postura. E mais uma vez, a gente traz as mãos uma contra a outra, as palmas das mãos se encostam, pressionam uma para a outra. E aí você traz a parte posterior da sua mão, tocando seu peito, como fizemos na vez anterior, construindo força e confiança. Presta uma atenção na sua respiração, no ar que entra e sai. Relaxa os ombros, relaxa a barriga e libera os dedos. Deixe que os dedos se movam, se distanciem dos outros. Separe-os o máximo possível. A tendência do ombro é sempre suspender.
Aí você vai relaxar as mãos, a pressão das mãos sobre o peito. E agora, na forma de uma conchazinha, a gente vai trazer as mãos como se fosse aquela conchazinha e trazer sobre os olhos um pouquinho, trazendo esse conforto, esse calor das mãos nos olhos. Deixando que o desfazer da postura traga sensações no seu corpo, talvez desperte alguns sentimentos. Fique com a sua experiência, construindo força e confiança. E aí, devagarzinho, vai tirando as mãos dos olhos, vai desfazendo a postura, relaxando as mãos sobre o peito, sobre o colo. E aí, nada a fazer senão abrir os ouvidos, colocar uma atenção no sentido da audição para os trechos do livro que eu vou ler agora para a gente. Sem nenhuma preocupação na cabeça, apenas ouça e deixe que as palavras reverberem na sua mente, no seu corpo. O Dharma interior. Pelo espaço de muitas vidas, ignoramos nosso potencial para despertar e, em vez disto, seguimos as exigências do nosso ego. Há um momento, porém, em que fica claro que as nossas ocupações egoístas nos levaram unicamente ao tédio, à ansiedade e à frustração. Pode ser, então, que comecemos a procurar por uma satisfação mais duradoura, e essa busca pode nos levar ao Dharma, aos ensinamentos do Buda. Contudo, nosso interesse inicial pelo ensinamento frequentemente tem um lado egoísta. Talvez esperemos poder, de alguma maneira, aliviar nosso tédio e nossa frustração ao adotar um modo de vida exótico. Ou talvez contemos que o Dharma vá resolver nossos problemas, nos fazer felizes e nos libertar de confusões e depressões. Assim, muitas vezes ficamos decepcionados quando nossa vida não se torna subitamente repleta de felicidade e realização. É a nossa motivação, a nossa concentração, a nossa presença mental que é importante. Podemos transmutar tudo o que fazemos, transformar o pó em ouro. Na maioria dos casos, se alguém nos falasse que não, para não fazer nada, exceto limpar um templo, iríamos nos ressentir. Porém, quando aceitamos todos os aspectos da vida, vemos que podemos aprender com qualquer situação. O Dharma, na verdade, se torna uma parte nossa, e nós nos tornamos uma parte do Dharma. Força vem, então, seguida de encorajamento e de confiança. O lama tibetano do século XVIII, Jigme Limpa, certa vez disse: embora possamos ter adquirido grande conhecimento e sabedoria em decorrência de anos de estudo e prática, e embora possamos ter aprendido a ser pacientes e a praticar meditação com vigor, ainda assim podemos estar longe de alcançar a iluminação. Só se pode alcançar a compreensão última por meio de sincera devoção e total confiança nos ensinamentos e no Mestre. Confiança e devoção, quando combinadas com uma consciência da responsabilidade que temos em relação aos outros, levam à verdadeira compaixão para com todos os seres vivos e, portanto, à iluminação. Devoção e compaixão complementam-se mutuamente e dão suporte à nossa prática. Quando nossa compaixão é forte o suficiente, ela inspira nossa devoção. E quando temos tanto devoção quanto compaixão, uma abertura amorosa para todas as formas sensíveis da vida, há equilíbrio e harmonia. É muito simples. A devoção e a compaixão
podem nos levar muito próximo da realidade absoluta. A devoção abre o coração, onde reside nossa energia essencial ou atenção plena, manifestando-se como nosso guia interno. Devoção significa entregarmos-nos a esta energia superior, a esta atenção plena e pura. A entrega requer abertura para permitir que o Dharma alcance os nossos corações. A compaixão serve de porta. Uma vez que consigamos nos abrir, todos os conceitos dualistas se dissolvem, como nuvens. Aceitamos cada parte de nossa experiência, porque tudo é visto como adequado e harmônico. Pode ser que ainda tenhamos que enfrentar muitos obstáculos, mas aprendemos a aceitar nossas deficiências com docilidade. Quando aprendemos a nos abrir por meio do Dharma, vemos que o Dharma, ele próprio, é o guia em que podemos confiar, nosso amigo e companheiro de todas as horas. Ao nos abrirmos, reconhecemos os ensinamentos do Buda em toda a nossa experiência. Tudo então faz parte do Dharma. Quando o Dharma entra em nossa mente, em nosso coração e nossos sentimentos, e circula por nossa corrente sanguínea, nós somos o Dharma vivo. Esta compreensão é o Dharma interior. Não há paredes entre nós e o Dharma. Descobrimos que isto é uma entrega à nossa própria e verdadeira natureza. Com essas palavras em mente, deixando que elas reverberem para cada um de nós, da forma que cada um as recebe, é uma experiência individual. Eu queria trazer primeiro 3 aspectos, 3 etapas. Eu achei que os nomes não eram bem adequados, mas enfim, formas para a gente fazer a abordagem para a nossa prática, para esse encontro. A primeira é um verbo tibetano que chama topa, que significa ouvir. Os verbos, o tibetano tem uma gama de significados em cada palavra, mas aqui a gente extrai o ouvir, primeiro porque é uma leitura guiada, onde a gente traz os ensinamentos, mas em uma qualidade da audição. Então, é ouvir de uma forma ativa, né? É um ouvir atento. E é ouvir não só os ensinamentos, mas é um convite para ouvir o que o nosso coração, né? Onde é que o nosso interesse está apontando? Para onde que eu estou colocando a minha atenção? Qual é a voz que está me dizendo, que está me guiando e norteando nessas práticas e no meu dia a dia? Então, a primeira abordagem é esse ouvir. Ouvir de uma forma ativa, presente. Né? Não é simplesmente escutar uma palavra, mas deixar que aquilo penetre em você e faça algum sentido. E aí a segunda etapa, né? Não faz algum sentido, você vai refletir. Senpa. E refletir é fazer isso de uma forma ponderada, né? Trazer e fazer sentido para você. Incluir um novo conhecimento. Qual o frescor que eu posso trazer para isso, para esses ensinamentos que eu estou ouvindo, para essa minha voz interior que está falando comigo? O que tem de novo? Qual o frescor que eu posso colocar aí para sair do automatismo das respostas já prontas? E aí vem então Gongpa, que significa literalmente, né, meditar, mas de uma forma, né, meditar significa familiarizar-se com os estados positivos da mente. E tem também um aspecto de aplicar, porque não interessa, né, o que a gente está querendo aqui é expandir para além da meditação formal, do momento que eu sento na almofada, na cadeira, para fazer a minha prática, e eu recomendo vivamente que todos façam, por menos tempo que seja, cada um dentro dos seus limites e possibilidades, mas trazer e fazer da meditação uma experiência viva, ou seja, aplicar isso que você está refletindo, que você está ouvindo, que está fazendo sentido para você
na sua experiência, no seu dia a dia. Criar uma atenção maior para esse novo conhecimento que está se descortinando a partir do que você está ouvindo, que você está acessando o seu próprio coração, a sua voz interior, né, o seu interesse interior, o seu dharma interior. Então, ouvir, refletir e meditar, aplicar. Trazer isso para uma experiência viva, aplicada no seu dia a dia. Essa é a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês, para a gente trazer essas etapas para abordarmos a nossa prática no dia a dia. E aí o Rinpoche começa no capítulo trazendo, né, o fato de que a gente ignora o nosso potencial, falamos muito disso, né, nos encontros chamados ao coração. A gente sabe que tem uma riqueza dentro de nós, mas que fica velada pelas nossas emocionalidades, que nos distanciamos em função das nossas reações emotivas, do nosso apego, da nossa aversão, que são exigências dessa construção que a gente chama de ego. Enfim, cada um tem a sua vivência, mas o fato é que a gente se distancia do nosso potencial porque vai na automação, vai no condicionamento, né? E ele está ali pronto para ser desperto, pronto para vir à tona. Talvez esperemos, né, de alguma maneira, aliviar o nosso tédio, a nossa frustração, vivendo de um modo vida exótico, como ele fala, né? Exótico pode ser extravagante, uma coisa diferente, mas o fato é que a gente fica buscando externamente saciar algo que está dentro de nós, né? Descobrir e desvelar esse potencial que está dentro de nós, e a gente busca muitas vezes, ou na grande parte, aliviar de uma forma olhando para fora, né? Somente para fora, e não acessando esse potencial interno, não ouvindo essa voz que vem de dentro e não refletindo ou buscando uma abertura, um frescor sobre o que ela está dizendo, sobre que novo conhecimento tem ali pronto e aplicando nas nossas situações diárias. E aí, então, se a gente não faz isso, a gente muitas vezes fica decepcionado, né? A vida vê que a nossa vida não está repleta daquilo que a gente chama de felicidade e realização. Então, é um primeiro momento para a gente observar, né, o que está nos causando essa frustração, o que nos impede de desvelar ou de revelar, acessar esse nosso potencial inato, interno que a gente tem. E aí, por conta disso, eu queria vos propor uma prática. Primeira, que é a gente pensar agora um pouquinho, de uma forma bem relaxada, todo mundo está nesse ambiente interno e externo que a gente criou. Vamos identificar, se você tiver um papel e quiser anotar, eu acho ótimo, senão não precisamos ir além de simplesmente uma lista mental. Mas a minha proposta, vamos identificar o que nos segura, o que tira você do sério, né? O que te tira do sério? E não precisamos ir em coisas muito sofisticadas, não. Podem ser as coisas mínimas, diárias, né? De cada um, sem ter que necessariamente ir em grandes sofisticações. Às vezes uma louça suja em cima da pia te tira do sério. Por que aquilo te tira do sério? Não importa. Identifica o que te segura, o que te tira do sério, de fato. Claro que coisas mais sérias também, né? E aí vamos renunciar e abrir mão de tudo que nós achamos que é demais. Eu posso abrir mão disso. Isso é uma chave para olharmos para a autoimagem, para os nossos padrões de comportamento, que nos despertam muita emocionalidade e bloqueiam o nosso progresso, bloqueiam esse nosso acesso ao despertar do nosso potencial. Lembrando que a negatividade, né, que ele desperta, não é a experiência em si, mas sim a forma como nós reagimos a ela. Então, por alguns minutinhos, cada um pense aí
O que te tira do sério? O que te segura? O que te impede de revelar ou de acessar esse potencial e ouvir com frescor, com honestidade, essa voz que vem lá do seu coração, esse novo conhecimento que está ali pronto para despertar e você dar voz e aplicar no seu dia a dia. Pensa um pouquinho o que te tira do sério, o que te segura, para que a gente possa abrir mão a isso, renunciar a isso. A negatividade não é a experiência em si, mas a forma como reagimos a ela. Mais uns minutinhos para essa lista aí mental, uma lista mesmo do que você está avaliando, aquilo que te tira do sério, que te segura, que te impede de avançar. E aí, mantendo essa lista em mente, talvez surja uma outra coisa. Já já a gente vai para a segunda parte da prática. Mas vamos ver o que o Rinpoche fala sobre a nossa motivação, a nossa concentração, a nossa presença mental, que é importante. Podemos transmutar tudo o que fazemos, transformar o pó em ouro. Como o ouro já está dentro de nós, né? Essa riqueza, nós já nascemos com ela, a gente precisa apenas fazer essa transformação, fazer essa limpeza, tirar esses véus que descortinam, que impedem que esse ouro venha à tona. E aí ele diz claramente a nossa motivação, né? Onde é que eu estou colocando o meu interesse? Né? Como a própria palavra diz, o que me motiva a agir? Por onde, né? Por qual interesse eu estou sendo levado? A nossa concentração, né? A nossa concentração é o nosso poder de não nos distrair, de agir de forma atenta, né? Onde eu coloco a minha atenção, guiado pelo meu interesse, aquilo se torna realidade. Então, onde é que eu coloco a minha atenção? Sem distração. A distração é justamente essas reações emocionais que a gente tem às situações e que nos desviam do nosso principal objetivo, que é deixar que esse potencial venha à tona. As distrações que nós próprios colocamos no caminho para nos boicotar ou para nos distanciar desse poder de deixar que esse ouro venha à tona. Então, o antídoto para isso é concentrar, trazer uma atenção direcionada, né, sem ficar o tempo todo caindo nos diálogos mentais que nos distanciam, nas nossas subterfúgios que fazem a gente se desviar do objetivo. E a nossa presença mental, né, que é importante, a presença mental existe para nos lembrar daquilo que é importante. A presença mental, a função dela é não deixar a gente esquecer.
A presença mental serve para a gente estar sempre lembrando do propósito. Propósito de onde eu coloco a minha atenção sem me distrair, onde que está o meu interesse que me motiva a agir. Então, são 3 palavras importantes nesse caminho que nos fazem, que nos ajudam plenamente a transformar o pó em ouro, porque o ouro já está aí dentro. Então, esse aqui é o convite para a gente trazer esse interesse à tona, sem desviar, sem ficar nos distraindo, né, com as distrações que existem ao longo do caminho para nos desviar desse potencial. E sempre lembrar do propósito, trazendo essa presença mental, o antídoto para o esquecimento. Então, são 3 chaves que o Rinpoche nos dá para nos ajudar a trilhar esse caminho e transformar o pó em ouro. E aí, então, fazendo uma associação com a prática anterior, aquela lista toda que você fez, ou aquelas coisas que você pensou que te seguram, que te impedem, que te bloqueiam de avançar no progresso, que te tiram do sério. Vamos imaginar que esses padrões, esses problemas, essas reações que você tem que te levam a perder, né, que te tiram do sério, que te desviam. Vamos imaginar que você pode simplesmente desaparecer com todos eles, sem esforço. Imagine cada uma dessas coisas desaparecendo, sumindo para sempre. Imagine essas reações que você tem sendo completamente, você abrindo mão completamente delas, renunciando completamente a elas. Você se sente cada vez mais leve e tem cada vez mais luz no seu caminho. Imagine uma a uma, você renunciando, abrindo mão. Todos esses padrões podem sumir para sempre. As distrações que nos desviam do nosso acesso ao verdadeiro potencial. Imagine uma a uma caindo por terra, desaparecendo. Você está cada vez mais leve e com mais luz no seu caminho. E aí, agora veja como você se sente, ou como você se sentiu abrindo mão de cada um desses supostos problemas, cada uma dessas coisas que faz você sair do sério. Como você se sente, ou como você se sentiu? Houve alguma coisa que ainda perdurou, que te segurou,
que não deixou você abraçar completamente esse futuro, esse acesso a esse potencial? Sem julgar, apenas perceba se houve ainda alguma coisa que é mais difícil de abrir mão. Veja como você está se sentindo agora. Confiança e devoção, quando combinadas com uma consciência de responsabilidade que temos em relação aos outros, levam à verdadeira compaixão para com todos os seres vivos e, portanto, à iluminação. Essa é a frase que o Rinpoche coloca para nós, né? O que a gente pode construir ao longo desse caminho. Mesmo que a iluminação nos pareça muito distante, mas se a cada momento a gente consegue abrir mão, renunciar às coisas que nos tiram do sério, a gente vai se aproximando cada vez mais desse estado chamado desperto, né? Que é exatamente esse potencial pleno à tona. Confiança é uma profunda convicção, né? Confiança é aquela lucidez, é uma aspiração pelas coisas que são reais, que têm valor, que são possíveis. E a confiança existe para sustentar, para ser a base de um interesse sustentado. Então a gente volta para a nossa propósito inicial, né? Qual que é o meu interesse que está guiando as minhas ações? Onde é que eu estou construindo esse interesse? Baseado, né? Em que convicção? Em que aspiração? Porque é isso que vai sustentar esse meu interesse, né? A gente está construindo essa base a partir daquilo que tem valor, que dá resultado na minha vida. A confiança remove a arrogância e se torna a raiz da devoção. Devoção é dedicação, né? Você se dedicar a fazer alguma coisa. É manter-se firme naquele propósito. É é, manter a sua fé, a sua confiança naquilo que tem interesse e real valor para você. Confiança é riqueza, tesouro, é a melhor fundação. É a base de um interesse sustentado. Aquilo que para mim tem valor, que traz resultado, que me causa bem-estar a mim e aos outros. É o meu ouro interior. É uma outra forma, talvez, da gente entender o Dharma interior, o meu eu, ouro interior. Em que base eu estou construindo esse meu interesse, né, para acessar esse ouro interior? A devoção abre o coração, onde reside nossa energia essencial, ou atenção plena, o nosso interesse vivo, manifestando-se como nosso guia interno, nosso ouro interno, nosso caminho interno. Devoção significa entregarmos-nos a esta energia superior, né, que faz sentido, que tem valor, que traz significado, a esta atenção plena e pura. Quando a gente consegue ouvir atentamente a voz do nosso coração, consegue perceber com frescor o que ele está dizendo,
e aplicar na nossa vida diária. A entrega requer abertura. A abertura que tira os véus das coisas que eu já sei, isso eu já faço, isso eu não gosto. A abertura é que pode colocar ali uma luz de um frescor, de algo novo. Uma reflexão que traz à tona um conhecimento novo, para permitir que o Dharma, que o caminho, que a verdade, que esse interesse sustentado alcance os nossos corações. E a compaixão serve de porta. A compaixão, para além de ser uma qualidade que temos de nos colocar no lugar do outro, ela nos permite ver as coisas por vários ângulos e não achar que há um único ponto de vista. Então, traz essa possibilidade da gente ouvir um novo conhecimento, da gente ouvir a nossa própria voz, da gente cuidar da gente mesmo. Ela serve de porta para que esse interesse sustentado possa vir à tona no nosso coração e a gente saber ouvir essa voz. E para ouvir essa voz, a melhor coisa que temos para fazer é relaxar. Tirar as amarras das emocionalidades, as nossas reações reativas. Então, mantendo-se na postura relaxada, na quietude. Vamos aprofundar um pouquinho e tocar a energia positiva da nossa mente, do nosso pensamento. O relaxamento permite que a mente e os pensamentos se revelem mais diretamente. Quando estamos quietos, é provável sentir que, além dos diálogos internos que vêm e vão, a mente tem uma qualidade característica de ser que é silenciosa, mas ainda completa em si mesma. Nada está faltando. Nada precisa ser interpretado. Simplesmente ficando quietos, permitindo-nos permanecer diretamente na calma. Assim a gente pode expandir esse campo silencioso da mente e tocar os pensamentos de uma forma mais íntima. Então deixe que a mente e o corpo fiquem completamente quietos. Sinta-se completamente quieto e relaxado nessa postura. Abandone os diálogos internos, os lembretes e os outros tipos de ruído mental. Não tem necessidade de instruções, nem de lembrar, nem de monitorar ou controlar o que está acontecendo. Abandone também a urgência de entender ou interpretar. Siga a sensação do sentimento enquanto ele surge e deixe que revele o que o presente está te oferecendo. Qualquer coisa que venha à tona, apenas deixa estar. Permita que as pétalas do sentido se abram, camada por camada, até que a luz da consciência comece a brilhar e relaxe completamente.
Solte os músculos do maxilar. Relaxa os ombros. Relaxa o peito e o abdômen. Relaxe completamente o corpo e deixe que tudo se encaixe no lugar certo. Quando a mente e o corpo se acalmarem de um modo descontraído e equilibrado, mergulhe ainda mais profundamente no relaxamento. Deixe que a luz da consciência comece a brilhar. Corpo e mente relaxados, equilibrados. Relaxamento mais profundo. À medida que sua prática vai se desenvolvendo, fica mais fácil tocar sentimentos de calma e felicidade, que não precisam ser só durante as sessões de prática, mas você pode levar essa qualidade para suas atividades diárias. Quanto mais estável for a presença mental, você se lembrar, convidar esse relaxamento, trazer essa sensação, mais você se libertará dos medos sutis acumulados ao longo de anos de condicionamento. As distrações que nos impedem de acessar o ouro interior. As reações que não são a experiência propriamente. Quanto mais estável for a presença mental, mais você se libertará dos medos sutis acumulados ao longo de anos de condicionamento. É provável que se torne autossuficiente, conectado com o conhecimento que vem das profundezas de seu ser. E capaz de, com confiança, entrar em contato com todos os tipos de experiência. Você pode se tornar autossuficiente, conectar com o conhecimento que vem das profundezas do seu ser. E com confiança, a base para um sustento, a base para um interesse sustentado. Entrar em contato com todos os tipos de experiência. Deixa a luz da sua consciência brilhar.
conectar-se com o conhecimento que vem das profundezas do seu ser e, com confiança, entrar em contato com todos os tipos de experiência. E é dessa forma que o Rinpoche termina o capítulo, onde aceitamos cada parte da nossa experiência, porque tudo é visto como adequado e harmônico. Pode ser que ainda tenhamos que enfrentar muitos obstáculos, mas se a gente souber, né, trouxer essa qualidade desse relaxamento, essa presença mental que nos faz lembrar da possibilidade de não nos distrairmos, de não entrarmos nas emocionalidades daquilo que nos tira do sério. Não entrar no turbilhão dessa emocionalidade, que não é a experiência propriamente, mas apenas a nossa reação à experiência. A gente pode aprender e aceitar com mais docilidade e deixar esse ouro interior vir à tona, presente nas nossas atividades diárias, não somente no nosso período de meditação, né? A gente estender ao máximo essa qualidade para as nossas atividades, porque é isso que a gente quer, na verdade. É um Dharma aplicado. A gente vai descobrir que isso é uma entrega à nossa própria e verdadeira natureza. A gente deixar esse interesse sustentado daquilo onde eu estou colocando a minha atenção, que me motiva a agir, que me motiva a avançar no caminho, né, da minha felicidade, da felicidade das pessoas com quem eu convivo, meus seres queridos e amados, trazer isso de uma forma presente em cada momento da nossa experiência. Acho que essa é a grande mensagem que o Rinpoche traz nesse capítulo, o Dharma interior, né? O ouro interior, para a gente desenvolver. Na verdade, a gente já está tudo aí. Não precisa, já tem todo esse conhecimento. É só a forma com que a gente aborda e deixa ele florescer. Vamos trazer aqui a dedicação, o mérito da nossa prática, esse momento que estivemos juntos, ouvindo os ensinamentos, cultivando a paciência, a concentração. Vamos trazer as sílabas Om Ahum 3 vezes na expiração. Queria propor que ao longo dessa semana, até o nosso próximo encontro na segunda-feira que vem, se fosse possível, você repetisse essa prática que fizemos em 3 etapas, né? Onde você identifica aquilo que te tira do sério, aquilo que faz com que você, né, perca a sua linha, enfim, que você quer abrir mão. Imaginar se abrindo mão, imaginar renunciando a tudo isso, cada um deles, né? E depois perceber como é que você se sentiu, para ver o que te impede, qual o padrão que segura, qual que é o que ainda fica, onde é que o meu apego está que eu não consigo avançar.
sem julgamento, sem autopunição. É apenas uma prática de observação e de empenho para a mudança dos nossos padrões. Então, se você puder repetir em 3 etapas, 1, 2, 3 vezes ao longo da semana, acho que reforça para nós esse cuidado com nós mesmos, né? E ajuda a gente a perceber. É mais fácil quando a gente estiver entrando na emocionalidade, da reação, ali naquela coisa da negatividade, e a gente dá o passo para o lado ou para fora.